Olá, tudo bem com você? Que bom que você está aí para mais um bate-papo com o nosso podcast Liberchat. Você sabe que o nosso podcast aqui ele é bem interativo, ele é produtivo, é muito descontraído também. Os nossos convidados aqui são escolhidos com muito carinho pela produção e eu tenho certeza que o convidado de hoje você vai aprender muito com ele. Ele é muito especial, é um cara muito bacana. Deixa eu falar logo para você o nome dele. O nome dele é o Mr. Eugênio Martins. Eu sei que você está louco aí para vê-lo na sua tela, aqueles que estão acompanhando aí pelo YouTube. Mas antes, eu vou dar um tempinho para você. Você que ainda não se inscreveu nas nossas redes, nos nossos canais, vai lá, se inscreva aí no YouTube, ativa o sininho para você ficar sabendo quando nós postarmos vídeo para você aí também. Acompanhe também no nosso Instagram, é isso mesmo. O Instagram é Liberchat_, tá? Vai lá. Mais um segundinho para você fazer isso aí, tá? Liberchat_. Lá você vai ficar por dentro de tudo. E lá você clica nas redes sociais, vai direto pro YouTube, pro Spotify, e você vai acompanhar os nossos podcasts ali, ok? Estamos também no TikTok, olha lá. Vocês sabem que, se você ainda não... Pera lá, eu não acredito que você não viu os outros episódios, tá? Mas já gravamos aqui com TikTok. Você sabe disso, né? Então vai ver os outros episódios aí que você vai ficar realmente encantado com os nossos convidados que vêm pra cá. Vamos lá, Eugênio Martins. Agora é o momento, hein, gente? Vamos lá. Tudo bem, cara? Cara, que alegria. Que bom estar aqui com você. Obrigado pelo convite, Wilson. Nós demoramos até para conseguir esse momento e que bom que nós estamos aqui nesse momento. Obrigado pelo convite. É uma oportunidade ímpar poder falar com toda a sua audiência. Cara, eu quero te agradecer, vou agradecer logo no início, eu costumo fazer isso, porque vai que no final não dá tempo, a gente acaba esquecendo, né? Muito obrigado mesmo pela sua presença, eu sei que sua agenda realmente é muito lotada, você é um cara difícil de contactar, né? Embora nós já sejamos assim amigos, mas eu entendo a sua agenda, eu sei que você tem seus compromissos e você reservou tempo para vir para cá, né? Então eu estou muito feliz, muito agraciado com a sua presença e eu tenho certeza que você que está em casa aí vai aprender muito com ele. Sabe por quê? Porque ele é da área da comunicação, da área da venda. E você vai, com certeza, após esse episódio, após essa conversa, que você também aí estará participando, você vai aprender muito com ele. Eugênio Martins. Cara, eu já te conheço há algum tempo, né? Já tem uns aninhos, né? Por incrível que pareça, numa das faculdades que nós nos encontramos por aí, né? No último curso que eu fiz, na bacharelado em teologia. Foi lá que eu te encontrei. Vamos lá, que nós se esbarramos ali e aprendemos um pouco junto. Criamos essa ligação também, né? Que graças a Deus se manteve depois, que já tem tempo. Já tem mais de 4 anos que terminou lá a etapa e a gente continua. E é difícil amigos de faculdade às vezes se reencontrar, né? Verdade. Geralmente aquela amizade ali, a gente faz trabalho juntos, depois cada um vai para um canto, cuida da sua vida e às vezes os compromissos são tantos que as pessoas não conseguem se reencontrar. E eu tô tendo o privilégio de revê-lo. Acho que depois da formatura é a primeira vez, né? Pessoalmente sim, né? A gente se fala por telefone algumas vezes, por live aí, mas pessoalmente cara, acho que é a primeira vez. E hoje, olha, é verdade. E foi bem nessa época, né? Foi bem nessa época, já tem 4 anos, amigo. 4 anos que nós não... O tempo passa, querido. Olha, aproveita. Como dizia o negócio, o tempo passa e o tempo voa. Então temos que ir. Temos que ir pra frente que se anda. Eugênio, quando eu te via lá na faculdade, eu não imaginava. Eu sei que cada pessoa tem a sua história, né? Até que a gente se reaproximou ali e tal, e a gente começou a conversar, e teve um momento, que já adiantando aqui pro pessoal, que nós até trabalhamos juntos por um período de férias ali, e ali foi que eu pude ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a sua vida e ver como você é um cara abençoado por Deus e tem muito conteúdo para oferecer, e eu quero já agradecer também pelo que você me passou. O fato de eu estar aqui hoje falando com você num podcast, esse cara aqui é o responsável por isso, porque ele me motivou muitas vezes, né? Muitas vezes ele me deu dicas de oratória, como falar, dicas de venda. Aprendi muito com ele e tenho certeza que você deve acompanhar ele nas redes sociais. Daqui a pouco ele vai passar para você aí os contatos, tá? E para você acompanhar o que ele tem para ensinar para você. Eugênio, a sua vida não foi tão fácil assim, né? Hoje eu sei que você é empresário, é escritor, agenda cheia, mas não foi sempre assim não, né? Fala um pouquinho aí da sua infância, como é que foi aí? De onde você é, sua família? Conta um pouquinho pro pessoal te conhecer melhor aí. Vamos lá. Eu sou paranaense, nasci na cidade de Foz do Iguaçu, das Cataratas, não sei se você conhece, é um lugar maravilhoso, mas eu tinha por volta de 6 para 7 anos e meus pais foram para Rondônia. Quando a gente chegou em Rondônia, funcionava assim, ó, em Foz, meu pai trabalhava na Itaipu, que era a maior usina hidrelétrica ali. A gente era pobre, mas tinha uma casinha própria, tava aquele negócio tranquilo. Aconteceu um problema lá na minha família e meus pais foram pra Rondônia.
Quando nós chegamos em Rondônia, nós literalmente perdemos tudo. Pra você ter ideia, fui morar numa cidade chamada Machadinho do Oeste, não tinha energia elétrica. Nossa. Lá era a famosa capital da malária. Não sei se você que tá assistindo sabe o que é malária. Que ataca o fígado da pessoa, um negócio terrível. E nós não tínhamos energia sequer. Era uma situação que tinha que usar a lamparina. Sabe o que é lamparina? Você coloca querosene ali. Era isso que a gente fazia. Ou um lampião quando dava. Aquele lampião a gás, né? A gás, sabe? Você coloca... Tipo uma camisinha, colocava dentro do vidro ali, esquentava, você queimava o dedo e ali. E chama camisinha. As primeiras camisinhas que eu conheci foi essa aí. Ó, tacava fogo ali. Não vai pensar besteira aí, não. Pensar, não. Embora seja necessário algumas vezes, né? Não tem condições de criar filho aí, vai, usa a camisinha. É uma boa ideia. E nessa situação, o que aconteceu? Foi ficando de mal a pior. Mas foi ficando tão ruim, que chegou uma fase que nós fomos morar num lugar, não tivemos condição de pagar o aluguel e surgiu uma invasão. Ou aqui a gente chama de favela, ou comunidade. Mas era o início realmente de tudo. E foi lá, todo mundo começou a invadir e nós colocamos ali meu pai colocou um barraco. A única coisa que tinha sobrado pro meu pai era um motosserra. Sabe, um motor para poder cortar as árvores? Ele vendeu esse motosserra, comprou as madeiras para fazer o barraco. Só que não deu para comprar telha. Nossa. Então teve que cobrir com as madeiras. Então à noite, imagina a situação. Você via a lua. Ou quando chovia. Cara, eu lembro da minha mãe. A minha mãe vendo a água cair, aquelas madeiras verdes. Pensa na situação, aquilo caindo em cima das caixas. Era terrível. Mas você acha que é só isso? Piorou. Porque a prefeitura achou que o negócio era ilegal. Veio as máquinas, as patrolas, as coisas. Veio destruindo tudo. Nossa. Eu lembro, sério. Eu tinha nessa época aí por volta de 8 para 9 anos. Eu lembro do meu pai tentando arrancar rapidamente as madeiras que a gente levou para a casa do meu avô, que guardou por ali. E nós fomos para a nossa assistência social. Quando tirou tudo, você fosse em casa. Não, casa não tinha e nós fomos morar... Eles colocaram a gente num espaço, assim... Pensa num espaço tipo de uns 4 quartos. Tipo albergue, assim, mais ou menos? Era, só que imagina um salão num espaço de uns 4 quartos, aberto, morando 5 famílias lá dentro. Nossa, você não conhecia nenhuma delas? Não, e a menor família era nossa, que tinha, tipo, mais 2 irmãos. Era, tipo, 30 pessoas num salão, assim, aberto, morando ali. E era, pra piorar, a água vinha do lado e a vizinha lá trancava a água. Eu pulava um muro, cara, sério. Eu pulava um muro pra poder ir lá abrir a água, porque a gente ficava 2 dias sem água. Pra tomar banho, pra beber nada, também? Trancava pra nada. a água. Nossa. Maldade, sabe? Tem gente, ó... Tem pessoa do mal. Eu não sabia que isso existe, mas tem gente que é do mal. Deixa eu te falar, não sei se você viu o episódio que nós gravamos aqui com o padre Júlio Lancelotti. E ele tá trabalhando uma ideia contra a aporofobia. Parece que até no Enem, a redação agora foi sobre... Enem, o vestibular aí da USP, acho que foi sobre aporofobia. Aporofobia é a aversão ao pobre. Olha só. E pelo jeito essa mulher aí tinha aversão ao pobre, né? Tem gente que não gosta de pobre, e olha assim, já discrimina a pessoa só de olhar e deduzir que aquela pessoa tem uma condição de renda inferior a dele, né? Eu vivi isso. É terrível isso. Literalmente, né? A situação ficou tão complexa que meu pai foi parar num garimpo. Não sei se você já ouviu falar, Bom Futuro, pesquisa depois aí, Bom Futuro, o maior garimpo de casterite do mundo. Casterite é o minério que faz estanho, de bala, de revólver, de pilha. E nós fomos pra ali. E aí o meu pai ficou lá por uns 3 meses, mas não tava conseguindo muita coisa, até que a minha mãe falou, vai a família inteira. Pra ajudar, né? Pra ajudar. Só que o garimpo era zona de guerra. Só pra você ter uma ideia, de segunda a sexta morria em média de 5 a 7 pessoas por noite. Me tira uma dúvida. Por que zona de guerra? Quando seu pai foi, ele tava invadindo o garimpo de alguém? Como é que era? Não, todo mundo podia ir ali pegar. O garimpo, pensa no como que é o garimpo, um lugar que não tem lei. A lei não tem lei? Não tem lei, não tem polícia, não tem nada. Tipo, tinha um posto policial a uns 15 quilômetros e dali pra frente... Você se vira? Não tem lei, sabe? Não importa. Não tem nenhum tipo de lei. Tinha tiroteio, pra você ter uma ideia, tinha um tiroteio todo dia, tipo, por volta das 6 horas, meia hora de tiro. Pá, começava, tiro. A ponto assim... Quando a gente morava na parte de cima da montanha, você faz o barraco de lona e cavava um buraco. Pra dormir dentro do buraco, porque no outro dia era normal ter passando balas de revólver que passou. Morria de 5 a 7 pessoas por noite, segunda a quinta. Louco. Sexta, sábado, domingo, 15 a 20 pessoas cada um dos dias do final de semana. Isso em busca do ouro, né? Buscando ali a casterite, o minério. Então, era assim, ó. Esse final de semana eu tive uns amigos em casa dessa época de infância. E eles falando, eles moravam na cidade, nunca foram pro garimpo, chegar a caçamba com 30, 40 corpos dentro da caçamba. Meu Deus. Ali, todo dia. Era isso que acontecia. Foi nesse ambiente que eu vivi. Esse conflito de pobreza e guerra, né? Quase. Pobreza e guerra, porque ainda dava pra comer, pelo menos. Pelo menos lá a gente tirava alguma coisa pra comer, porque tava na situação antes pior. Seu pai conseguia pegar umas... Tirava umas pepitas, umas pepitas lá, cavava na terra, fazia túnel. Tipo, túnel assim de 30, 40 metros debaixo da terra.
Eu Nossa. lembro. Eu tenho aqui, ó, um osso crescido. É uma pena, eu vou mostrar pra você. Aqui, nessa parte aqui, se você for ver, tem um osso de carregar pedra. O louco. Pra sair literalmente carregando. Aham. É minério, é muito pesado. Aham. Então cresceu um osso. De tanto carregar pedra. De tanto carregar pedra. Desse lado não tem, é liso. E Aham. nesse outro lado tem Você um carregava calo, do assim, lado do osso. só, né? Por causa disso. Era esse tipo de situação. Por isso aí não tinha como estudar. Por isso que a situação ficou tão complicada. Pra dar uma acelerada aqui na história. Nem escola tinha lá, porque no garimpo lá não tem lei quanto mais escola. Então eu fiquei 9, entrei lá de 9 para 10 até os 14 anos. No garimpo. No garimpo. Basicamente, 4. Vendo na lama, praticamente, né? Não, às vezes a gente entrava no barro, literalmente, a gente chama de melechete, que é, vem a terra, como que funcionava? Tinha lá em cima as montanhas, Aham. a máquina vem, pega e depois lavava na parte. Tinha um rio que a minha mãe lavava roupa. Esse rio acabou. Total. Soterraram o rio com melechete. Era nesse tipo de situação que a gente vivia. Todo mundo. Só que ficou a minha mãe, meu pai, meus avós, chegou até a minha família lá. Chegou a Vila dos Crentes, que a gente chamava. Sério? Você era cristão. Eu já era cristão, né? Sim. Acredita em Deus e tal. Nessa época você já acreditava, já era cristão. Já era cristão, sempre tivemos ali. Mas naquele momento ali de conflito, ali, de sofrimento ali, você questionava sobre a existência de Deus ali naquele... Em alguns momentos você ficava chateado. Ali eu consegui né? entender uma coisa. Nós não estamos muitas vezes preparados, dependendo do lugar que você vive, para entender que o mal é real. Ali eu compreendi que o mal é real. Ali eu compreendi. Eu lembro quando eu cheguei no garimpo, a minha mãe falou: menino, não faz nada aí. Juntou eu e meus primos, nós subimos um pouquinho na serra e tinha uma moça que foi não só matar, mas tacar fogo. Nossa. Foi o primeiro corpo que eu vi. Mas imagine se eu tô falando com um garoto de menos de 10 anos. Eu vi isso. Então, é tanto... Isso me neutralizou um pouco a sensibilidade por muitos anos. Chegar a pensar assim, o mal é mal. Eu levei muitos anos pra pessoa falar assim, alguém morreu. Eu falo, tá, morreu. Porque a morte passou a ser algo natural na minha vida, infelizmente. Pesado isso, hein? O dia que eu saí do garimpo, 29 de abril de 1994, naquele dia caiu um pedaço de terra que morreram pelo menos 60 pessoas. Eu estava no lugar, a gente chama de cata, você faz um buraco ali no chão para poder tirar depois o seu metal. Era uma sexta-feira. E eu senti uma coisa, eu acredito que foi Deus que falou comigo. De verdade, eu acredito. Uhum. Estava eu, meus 2 irmãos, minha tia, e eu falei, tem que ir embora. Meu irmão falou, não, mas como vamos embora hoje que tá bom? Porque a semana inteira tinha sido ruim, aquele dia tava um bom dia. Mas eu senti aquele negócio, falei, cara, eu acredito que é o Espírito Santo de Deus que tava falando comigo. Eu saí e o Washington, que era um dos meus melhores amigos de infância, entrou no meu lugar. Não no lugar do outro, entrou no meu lugar. E tinha o Gedaías, que era moreno igual você, assim, só que um pouco mais alto. Uns 45 minutos depois, eu lembro de ver a barreira caindo ainda. Pensa, sei lá, o tamanho desse escritório aqui, caindo naquele bloco de terra. No que eu corri ali uns 300 metros, quando eu cheguei, já tinham tirado 11 corpos. Morreram na hora ali. No meio tava o Washington, que era meu melhor amigo de infância. O Gedaías quebrou só uma clavícula. O Washington morreu? O Washington morreu ali, no meu lugar. Nossa. Literalmente no seu lugar. Eu saí do lugar, ele entrou no buraco que eu estava. Teria morrido eu, meus 2 irmãos, teria morrido toda a minha família, teria sido dizimada. Como eu vi ali casais, tipo, na quarta-feira, eu lembro bem que eu fui jantar num restaurante lá e vi um casal e depois eu olhei esse casal ali. Só que a parte mais triste não é essa. Na ponta tinha uma garotinha de mais ou menos uns 7 anos. Morta. E o pai mais desesperado que eu vi em toda a minha vida foi o pai daquela garota. Ele tinha saído uns 150 metros para comprar uma carteira de cigarro e não teve tempo de voltar para socorrer a filha. Ele pulava, rolava, desesperado. Eu digo que foi o cigarro mais caro que ele comprou na vida. Se você tem filho, você imagina o que é. O desespero de um pai tava ali. Você falando isso, eu até me emocionei aqui, e é natural, eu tenho certeza que você em casa também se emocionou. Recentemente, meus 2 filhos sofreram um acidente. E você sabe que acidente, ainda mais automobilístico, com criança, 5, outro de 6 anos. Então você não imagina o que vai acontecer. No caminho, eu moro em São Paulo, indo para Sorocaba, o acidente foi entre Itu e Sorocaba. Chegou a foto da minha filha no hospital, com o rosto todo deformado, cheio de sangue ali. E o coração começa a palpitar. A viagem de 1 hora parece durar 3 horas. Minha esposa falava, vai rápido, né? Acelera o carro. Eu falei, já tô 120. Se eu passar, vou tomar uma multa, é perigoso e tal. A gente tem que chegar vivo lá. Tantas histórias assim, né? Que o pai vai desesperado, acaba batendo o carro e tal. Imagina a dor desse pai.
Eu, graças a Deus, cheguei lá, meus filhos estavam no hospital, machucados, é claro, mas estavam vivos, né? E o pai sai para comprar cigarro, e quando volta, Já era. já era. Nesse dia, eu saí no garimpo, por volta, sei lá, de uma meia-noite, não voltei mais. Foi isso que fez você desistir do garimpo? Ali foi o dia que já Pô, era. esse aqui já era. Não, aqui não vale a pena. Não vale a pena. Não tinha o que fazer. Nesse período, a gente voltamos para a cidade lá de Ariquemes, onde nós morávamos. Pouco tempo depois, a minha mãe ficou doente e nós fomos para Foz do Iguaçu. De volta de onde eu nasci. Aham. Voltamos lá para Foz do Iguaçu. E aí aconteceu algumas coisas interessantes. Foi quando eu fui trabalhar no Paraguai, vendendo laranja. Aí que você começou... Eu sempre mexi com vendas, Com mesmo vendas, no garimpo assim? eu vendia alguma coisa. Aham. Mas nessa fase eu fui vender laranja mesmo. Jaula naranja, eu aprendi um pouco do Aham. Guarani e aprendi espanhol, que foi uma das Cara, coisas que me ajudou demais. Você me fez lembrar uma coisa. Acredita que eu também já vendi laranja? Sério mesmo? Sério, cara. Teve uma época que eu morei na Bahia, interior da Bahia, cidade de Ibiratá. Meu pai é de lá, foi embora pra lá. Um abraço pra ele, pra minha mãe que estão lá. Amo vocês, hein? Não esqueçam disso. E lá a gente vendeu laranja nessa época. Eu tinha uns 15, 16 anos. Eu lembro que meu pai comprou uma maquininha de descascar laranja. Não sei se você usava assim. Eu lembro, E você vendia aperta do lado e aperta rola. do lado, descascava. E eu vendia no campo de futebol. Laranja também. Ó, você me fez lembrar isso aí. Faz tempo que eu nem penso. Você me fez lembrar. Cara, interessante. essas histórias mexem com a gente. Eu tenho uma história nessa aí que acho que eu nunca contei. Nossa, um dia, pra quem conhece ali a Cidade de Leste, nós passávamos aquela parte que todo mundo faz as compras, mas eu ia vender lá pra dentro pros paraguaios mesmo, lá no fundo. E tava subindo uma montanha ali, e eu olhei pro meu pai, eu tinha meus 15 anos, 14 para 15 anos, bem a idade que você tava. E eu falei, pai, isso aqui não faz muito sentido. O senhor tá trabalhando, o senhor faz o máximo que o senhor pode pra poder me dar uma vida melhor. E eu tô aqui, vou ter que aprender pra fazer um negócio pelo meu filho. Mas a gente com um carrinho com uns 280 quilos de laranja, amigo. Eu puxando a corda e o meu pai empurrando. O carrinho. Ele olhou pra mim e falou, estuda, meu filho. Estuda. Eu fiquei olhando. Aquilo impactou. Eu falei, cara, eu tenho que fazer algo diferente pela minha vida. Eu não posso ficar aqui. E olha como que a vida dá voltas. Eu tinha 15 anos. Esse ano, agora, eu estive esses dias fazendo um trabalho com o pessoal da Bolívia, porque naquela época eu aprendi espanhol. Passei tantos anos. Depois eu fui para os Estados Unidos, a gente pode falar um pouco até sobre isso, mas tantos anos depois eu fui usar aquilo que você tinha aprendido lá que exatamente. Que você nunca pensou que o porquê você estava lá, né? Estava lá. O fruto foi colhido depois, né? 25 anos depois, 27 anos depois. Nossa. Eu quero só fazer um paralelo aqui, porque tem gente que está em casa e talvez está passando por uma situação difícil, tá? Pelo que tudo indica, quando você foi pro garimpo, você foi esperançoso de uma vida melhor. Não é? Com certeza. Ouro. Cada ouro fica rico, milionário, talvez. Só que deu errado, né? Então você entra cheio de esperança no garimpo e sai de lá arrasado, perdendo amigos. Acho que você não ficou rico lá, né? Você é pobre. Não, com certeza. Sem estudo e vai pro Paraguai para vender laranja. E lá você aprende espanhol com e... isso tudo, imagina. Eu tô lá com... Pra você ter uma ideia, com 17 anos eu estava na 4ª série primária. Eu fiz primeira série, aí pulou um pouco, fiz a segunda, e cheguei a fazer a 3ª com 13 anos. Aí parei de novo de estudar. Aí com 16 anos eu fui fazer supletivo ali pra pular da 3ª e passar a 4ª. Não fiz a 4ª série. A gente tinha uns provão que tinha na época. Você que é professor, talvez fazia uma prova pra ver se você era capaz. Aí eu fiz uma série de provas lá do tal do provão. E aí no outro ano, quando eu entrei com 17 anos já completos, eu faço aniversário amanhã, a propósito. Oh, parabéns aí. Obrigado. Deus te abençoe mais e mais aí. Muito obrigado mesmo. Galera, bate palma pra eles aí. Obrigado. Aceita o Pix aí do presente. Você deixa o Pix aí. Você manda o Pix de presente aqui pra mim. Então, imagina. Sabe o que é você ser chamado do pai da sala? Já viu a expressão pai da sala? E o aluno se sente ruim na sala, porque eu sou professor, como você disse, né? E na sala, quando tem um aluno que tá fora da faixa etária junto com os outros, ele senta no fundo, né? Ele fica mais na dele. Às vezes você sofreu esse tipo de bullying aí. Mas eu não tava só atrasado. Tipo, a garotada tinha 11, 12, eu tinha 17. 17, era muito tempo. Eu era pai mesmo, que você usou a expressão correta. Era 6 anos, 5, 6 anos de diferença. Mentalidade diferente. Totalmente. Então eu tinha que me esforçar porque eu ganhei uma bolsa de estudo. E fui para um colégio. Não sei se você conhece esses colégios no regime de internato. Nós fomos pro colégio
E ali acontece uma outra parte muito desafiadora na minha vida. Muito desafiadora mesmo. Porque você vai como bolsista, né? Sim, 100%. Só pra você ter uma ideia de como que foi pra chegar lá. A situação era tão ruim que a minha mãe, Dona Francisca, um abraço aí pra senhora e o seu João Bosco, ela decidiu escrever uma carta pedindo uma bolsa pra mim. Ganhou a bolsa. Mas pra ir pro colégio tinha que pagar a matrícula. Era um salário mínimo. Naquele tempo o salário mínimo era R$112. Só que nem isso a gente tinha. Então vem a vez do meu pai, seu João Bosco, que faz o quê? Ele sai batendo de porta em porta nos amigos pra pedir o dinheiro. Nossa. Sabe o que é pegar uma carta e falar, meu filho ganhou uma bolsa, eu não tenho dinheiro, será que você pode ajudar? Não dava R$1, R$2, 50 centavos. Juntou o dinheiro, ganhou algumas roupas. Eu lembro ali que doaram algumas roupas pra mim, tipo creme dental, sabonete, essas coisas. E eu fui pro colégio. 15 de dezembro de 96 cheguei no colégio. 10 dias depois era o Natal. Sabe o que eu tava fazendo até meio-dia do Natal de 96? Não, fala aí. Vou fazer o gesto, talvez você já vai entender. Aqui, ó. Cabo da enxada. Você já capinou alguma vez? Sabe que é no dia de Natal, você tá com a sua mão toda estourada. Hoje em dia minha mão é uma maravilha, lisinha. Sabe que a sua mão tá toda estourada de calo porque você tá ali capinando. A galera foi embora, era férias. Era férias, os bolsistas, tipo, os alunos que podiam pagar tinham ido e nós estávamos ali. Eu e os amigos capinando. Era isso que eu tava fazendo. Doído, hein? Só que ficou ainda mais difícil porque um pouquinho antes de começar as aulas, a minha mãe veio visitar. Ganhou uma passagem de ônibus lá e não sei como que ela conseguiu aquela passagem, ela veio visitar. Chegou, eu falei, mãe, tem que comprar o caderno, lápis, as coisas pra estudar. Porque ela não tinha trazido isso. Falou, meu filho, eu sinto muito, mas a mãe... Cara, minha mãe, eu lembro que ela ficou assim, sabe aquele olhar? Você é difícil, eu sei, decepcionado de você olhar para um filho e falar, não tenho como te ajudar? Com necessário, né? Você não tava pedindo é uma básico, bicicleta, era básico, né? Pra estudo, só pra caneta, estudar. papel, livro. Ela tinha trazido uma forma com uns docinhos, umas rosquinhas que a gente chama. E ela falou, a única coisa que eu tenho é isso aqui. E eu olhei os doces. O que você acha que eu fiz com os doces? Eu acho que você não comeu, você vendeu. Eu vou ser sincero, eu comi 2. O resto, 10 centavos, 20 centavos. Juntei o dinheiro e deu pra comprar. Comprei lápis, caderno, borracha. Eu lembro que comprei uma caneta. Tinha umas canetas coloridas. Consegui comprar ali umas canetas, mas precisava do uniforme. E hoje, né, chegar aqui de terninho assim, arrumado, é bonito. Mas não tinha. Não tinha dinheiro pra comprar um uniforme. Lá tinha um departamento de assistência social, que eles chamam de Dorcas, né? Uma coisa assim. E eu fui lá falar com a Dona Raimunda. Nunca esqueço da Dona Raimunda. Pra ela me deu 2 camisetas usadas e uma bermuda. Nem roupa você tinha. Não tinha dinheiro pra comprar uniforme. Sabe aquelas camisas desbotadas pra um lado, calça arregaçador? Era essa que eu ganhei, amigão. E funcionava assim. Tinha que lavar pra usar no outro dia. Eu trabalhava de manhã na roça, que era lá na Juquira, que a gente chama de Juquira no norte. Se você é do norte sabe essa expressão. Trabalhava até meio-dia. À tarde eu ia pra escola. Depois lavava, deixava secar. Ainda bem que no norte as coisas, o calor é muito grande lá em Rondônia. Pra usar no outro dia aquela roupa. Era o que não tinha. Não tinha nada. Eu comecei a dar aula de reforço pra molecada. Aí o que era a minha escolha? Dinheiro eu não tinha. Tava no meio do mato. Quando você chegou no colégio, você foi fazer que ano? Você tava em que série? Já era... a quinta série. A quinta série ainda. Você porque eu tinha passado a quarta, aí comecei... pra quinta. Você fez a prova, passou lá e foi pra quinta. Aí fui fazer a quinta série. Aí eu entrei na quinta série do fundamental. E tinha uma parte da vergonha. Sabe por quê? O uniforme era diferente. As camisas da galera do ensino médio eram as camisetas brancas. E a nossa camiseta que eles chamavam de Mobral, da molecada lá do fundamental, era uma camiseta azul. Agora imagina, não tinha como se esconder. Você tinha que encarar a sua realidade ali sem... Eu lembro da angústia de os amigos conversando, aí apareceu um novo. E você estudando que série? Primeiro ano, segundo ano, e você? Quinta série. Nossa. Até falava baixinho, cara. Porque não tinha coragem. Era horrível. Assim, era humilhante. Mas eu comecei a fazer supletivo junto. Então, nessa rotina toda, chegava à noite, eu ia estudar supletivo. 10h30, 11h, 1 da manhã, todo dia fazendo supletivo. Porque eu não podia ficar ali esse tanto de tempo. Eu ia levar 7 anos pra poder concluir. Aí você falou, tem que adiantar isso aqui, né? Correr contra o tempo aqui, né? Era o preço que eu tinha que pagar. Só que a luz apagava 9 horas. Sabe como que eu estudava? A luz, de novo, olha, já tinha passado... Quando nós chegamos lá era 86. Isso eu tô te falando, 10 anos
pelo menos depois, Uhum. eu de novo a luz de lamparina. No Ou a colégio agora. No colégio, porque apagavam a luz e eu tinha que estudar a luz de lamparina ou a luz de vela, quando pegava um pedacinho de vela, para estudar os negócios supletivos e ir fazendo as provas para poder ir para frente. Eu vou te contar uma coisa aqui que eu acho que eu nunca falei assim em público. Isso eu tenho certeza absoluta que eu nunca falei em público. Foi chegando por volta ali de setembro, outubro, acabou tudo. O creme dental acabou tudo. E ali tinha os banheiros e sempre tinha os mais ricos. E eles às vezes largavam uns pedaços de sabonete. E eu tinha que ir e pegar aqueles restos de sabonete pra tomar banho. Nossa. Porque eu não tinha. Não é por não querer, eu não tinha. Ia fazer o quê? Pedir pros meus pais? Eles não tinham como mandar. Eles não tinham nada. Eu tinha a comida do colégio que tinha, Uhum. mas o resto não tinha. E eu tinha que usar o resto ali. Não sei se você... Sabe que você escovar os seus dentes com sabão? Não sei porque eu nunca fiz isso. Eu já. Porque não tinha creme dental. Então pegava um resto desses sabonetes, pegava coisa, esfregava ali E lavava com sabonete. pra não ficar ruim. Foi muito difícil. E você que talvez está ouvindo aqui, eu quero que você preste atenção nisso. Deus está no controle mesmo quando tudo está descontrolado. Eu nunca perdi a minha fé nessa fase. Tinha dia que era horrível. Tinha dia que eu falava, cara, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu sabia que era a minha única chance. Se eu quisesse mudar de vida, era a minha única oportunidade. Você que tá em casa aí, que talvez abandonou os estudos, tá numa situação difícil, como a do Eugênio e muitas pessoas. No Brasil, há aproximadamente 33 milhões de pessoas que passam fome. Sem estudo. Uau. Talvez nesse momento você tá começando a ter uma luz. Não é à toa que você tá aí ouvindo e vendo esse vídeo aqui, né? Porque através dos estudos, da perseverança, foi que o Eugênio conseguiu aos poucos. Mas não foi fácil, né? Não, como eu sempre digo, Porque quando se você tá fosse... passando nisso, você não consegue ver uma saída, né? Não, Você naquela acha que hora vai parece ficar que o assim mundo pra tá contra sempre, né? você. Vai ser- Eu tô aqui envolto naquele negócio. Só que não é o caminho. Eu sempre pensei, vamos pensar, eu trabalhava na roça, estudava à tarde, no calor, não tinha ar-condicionado, não tinha nada, não. O estúdio que nós estamos aqui. E o que eu tinha que fazer? Eu falei, o único caminho é o conhecimento. Eu sempre digo que é o conhecimento que liberta as pessoas. Transforma pessoas simples em pessoas extraordinárias, através do conhecimento. Então, é por isso que à noite eu ainda ia estudar supletivo. Uhum. Porque eu falei, se eu não fizer isso, eu vou fazer o quê? Era a lei da sobrevivência, né? Era. E tem muitas pessoas que eu vejo que quando chega nessa hora, ela fala, mas tá muito difícil. Tá muito complicado. Pra mim não dá certo. Eu tô te contando um pouco aqui da minha história pra você ver que, independente de onde você veio, independente das coisas desafiadoras que você passou, tem algumas coisas que eu tenho dificuldade pra falar ainda. Lembra aquela fase que nós estávamos lá na... Isso aqui é outra coisa que eu acho que eu nunca falei em público mesmo. Quando nós morávamos na assistência social, a minha mãe e minha tia chegaram a sair pra pedir comida. Batendo de porta em porta, indo na rua, pra nós não morrermos de fome. Você tem ideia do que é isso? Chegar ao nível de bater num lugar. Eu lembro que elas foram num mercado, eu nunca vou esquecer disso, e deram uns ossos. Tiram a carne e fica aqueles restos no osso. E aí eles ferveram tudo aquilo, cozinharam, depois desfiando aqueles restinhos pra poder ter... E a nossa alegria de comer uma carne. Era essa a situação. E a única forma que eu vi de mudar isso foi através do conhecimento. Eu falei, cara, o que eu posso fazer? Só que todo lugar tem desigualdade. Uhum. Tinha pessoas lá que tinham condições. Tinham como fazer. Eu não tinha. Aí veio o negócio da aula de reforço. Eu entendi o seguinte, se eu não tenho... Aqui vai uma dica pra você. Se você é pobre, você tem que ter mais coragem. Tem que dar um passo a mais, Você né? tem que pagar o preço a mais. Você tem que fazer a mais. Como eu brinco, eu sou negro. E só de ser negro, sem negócio de mimimi, nós já temos uma dificuldade. Eu vim de família pobre, como eu tô te falando. Então você já sabe o desafio que tem. A minha esposa sempre brinca, eu não sei nem cantar e nem jogar futebol. Eu ia fazer o quê da vida?
Não tinha o que fazer. Mas eu entendi, peraí, é o conhecimento que vai libertar. Então eu estudava, olha o que eu fazia. Eu estudava, aprendia mais rápido, pegava os moleques, cobrava 50 centavos a hora de aula de reforço. Juntava 5 moleques, 2,50 vezes 2, R$5. Eles pagavam e aí eu tinha R$5 pra comer na cantina. Era um jeito. Tinha que ter coragem. E tinha que pensar Estratégia, fora. né? Estratégia. Peraí, vou parar de ficar nesse mimimi. Eu tenho que fazer alguma coisa que as pessoas não estão fazendo. Tem que dar o famoso pulo do gato, né? Alguma coisa tem que acontecer, porque não dá pra ficar assim. Ficar reclamando não vai ajudar nada isso. Só piora, eu acho, né? O que é reclamar? É clamar novamente por aquilo. Cada vez que você reclama, você está pedindo para aquele negócio acontecer de novo. Fica naquele ciclo vicioso, né? Mas deixa eu te contar uma coisa que ainda não se realizou, mas desde essa época eu tenho na cabeça. Eu lembro que nessa situação eu falei, um dia eu vou ter um helicóptero. Você já tem? Eu quero dar uma voltinha aí. Ainda não tem helicóptero ainda. Mas a minha vida mudou muito. E ainda vou ter, com certeza você ainda vai andar no meu helicóptero. Porque de onde eu saí para onde eu estou é inacreditável. É uma mudança fenomenal. Só que eu não sou melhor que ninguém. Eu só sou uma pessoa que viu o desafio e falou, eu não vou parar. Não vou parar por causa do problema. Porque eu vou fazer o quê? Já tá ruim. Se você parar, vai fazer o quê? Vai melhorar? Não, só vai parar, ficar morre, pior. né? Morre, né? É. Não morre. Não faz sentido. E aí, você conseguiu nesse sacrifício todo terminar o ensino fundamental, médio? Terminei o ensino fundamental no supletivo. Então eu terminei, eu fiz a 5ª série lá e metade da 6ª. Então, em 1 ano e meio... Você já fez as duas, já matou de vez. Aí eu fiz a parte do supletivo junto e pulei da 5ª pra 8ª. Tipo, já nesse período... Fez uma prova e já passou pra... Fiz uma sequência de provas lá, os provão. E daí, 99, isso era 97. Então, 2 anos depois, eu já fui pro primeiro ano. Ah, do ensino médio. Já começou a melhorar, tipo, já tava mais ou menos... Eu ganhei ali... 2 anos de estudo ali na correria ali, né? Aí eu já fui pro ensino médio, já ficou melhor. Porque agora a molecada era da minha idade. O uniforme era igual, já era igual. O uniforme era igual, a vergonha era menor. Mas eu ainda tinha 19 anos do primeiro ano do ensino. É, tem gente que já tá na faculdade, já primeiro, segundo ano. Já estão, às vezes, a gente tá no segundo ano. É. Quando eu fui pra faculdade, a primeira faculdade que eu fiz lá quando eu tava fazendo jornalismo, eu lembro que tinha menina de 17 anos e pouco que já tava lá fazendo faculdade. Fazendo faculdade. E eu ainda tava no primeiro ano. Mas falei, vamos pra frente. Fiz o primeiro ano lá, em Rondônia, e depois voltei pro norte do Paraná. A região de Maringá, talvez se alguém conhece ali. Olha a importância agora do network. Um amigo que eu tinha conhecido um tempo antes falou, olha, eu sei que tem um jeito de você ir pra frente. Falei, como assim? Eu conheço uma diretora de uma escola supletiva que pode te ajudar. Falei, pode te ajudar? Falei, claro que... Você quer estudar? Falei, dá pra você ir pra faculdade no próximo ano. Porque eu fiz o primeiro ano e agora eu tava fazendo ali o segundo ano. Fiz o primeiro ano em Rondônia, o segundo ano lá no Paraná, terminei. E agora precisava ir pra faculdade, mas ainda tinha mais um ano. Eu tinha 21 anos, segundo ano do ensino médio. Aí tinha mais um ano pra fazer. Tinha mais um ano. Aí eu fui lá e conheci essa diretora. Falei, professor, eu tenho 21 anos e ainda estou no segundo ano do segundo grau, que a gente chamava na época, lembra? Agora, hoje é ensino médio, mas na época era segundo grau. Segundo grau. Contei a minha história pra ela. Segundo ano do segundo grau. Segundo ano do segundo grau. Falei, professor, eu queria ir pra faculdade, você pode me ajudar? Ela falou, meu filho, a gente tá de férias. Aqui vai mais uma lição pra você. Sempre que você quiser fazer uma coisa importante na vida, vai ser difícil. Não é fácil. Tudo que vem fácil vai embora fácil. Só que ela fez um desafio comigo, que é outro lado. Deus sempre coloca alguém na sua vida pra te apoiar. Eu tenho certeza disso, que na sua vida deve ter parecido muita gente. Você é um deles. Tô aqui. Sou grato a você por isso. Você é um Obrigado. Eu fico feliz. E essa professora, ela falou pra mim o seguinte, se você passar no vestibular, eu te ajudo. Eu falei, trato feito. Eu vim na região de Campinas e prestei vestibular para jornalismo e publicidade e propaganda. Passei, claro. Trouxe pra ela o comprovante. Cara, eu lembro até hoje. Ela olhou e falou, parabéns. Ela decidiu convidar os professores que estavam de férias para me dar as provas do supletivo agora para passar o terceiro ano. 4 dias faltando, eu fiz as últimas provas para poder 19 de fevereiro de 2001. 4 anos, 2 meses, 4 dias depois, eu saí da 4ª série para a faculdade. Nossa, merece palmas, hein, gente? Obrigado. Parabéns, cara. Isso me ensinou muito. Claro que a vida não foi fácil depois disso. Mas se ficou uma lição que eu aprendi nessa fase nós podemos fazer qualquer coisa quando a gente se compromete. Aí na faculdade
como é que você se mantinha na faculdade? Ainda tava difícil ou já tava melhor? Já tava trabalhando e estudando? Como é que Nesse foi? período que eu tava lá em Rondônia, entrou na minha vida uma coisa fantástica, que descobri um grupo de jovens que saíam para vender livro, de porta em porta, para poder pagar os estudos. E nessa fase, justamente em 97 cheguei no colégio, 98 eu fui pro Paraná. Até passei lá esse tempo atrás, em Campo Mourão, no norte do Paraná. Se tem alguém aí do Paraná, que bom que você tá aqui. Marca aí qual a cidade que você tá falando pra gente saber aqui. Deixa aí o comentário. E fui, imagina só, um grupo de estudantes, molecada, 17, 18 anos. Cheguei lá, fui treinar para bater de porta em porta e vender os livros. E daí uma parte do livro, uma parte da comissão... Ficava pra você. Ficava pra mim. Ali tem outra lição. Chegou lá todo mundo jogando bola. Pra lá e pra cá. Eu nunca fui muito desse negócio de jogar bola. Eu nem entendi direito como que era. Mas quando eu cheguei, que eu entendi, olha, você vai ter que estudar esses livros aqui e bater de porta em porta. Eles não deram um treinamento antes? Foi muito... Não, só fui lá meio assim no susto. Porque tinha um negócio. No colégio também não foi moleza. Tinha um chefe lá que pegava no meu pé. Meu Deus. Mas direto, assim, sabe? Aquela situação. Chegou no final do ano, eu já tava no ponto de falar assim, não quero mais ficar aqui. De tanto que eu me sentia incomodado. Do cara falando e falando. É difícil pra ir, é difícil quando está, né? A vida é sempre difícil, a verdade é essa. Tem uma frase que as pessoas usam que é, não é justo. Alguma vez na sua vida as coisas foram justas? A vida não é justa, amigão. Ó, coloca a mão na cabeça, não tem justiça mesmo, não. Acorda pra realidade. A vida é essa. Para logo, cara, e vai pra frente. Palhaçada. Só que se você não quer, você sai dali. E ali eu cheguei... Cara, eu nunca vou esquecer desse negócio. Eu bati ali, comecei a estudar. Tinha uma quadra e tinha uns predinhos assim do lado da quadra. E aí eu tô lá, decorando o negócio. Daqui a pouco uma mocinha olha pra mim. O que você tá fazendo aí, menino? Eu falei pra ela, a gente chama de oferta. Fiz pra ela a primeira apresentação. E aí nos mandaram pra uma favela. No próximo dia, vamos bater lá, que chamava de queimar a oferta. Porque era ir nas casas mais pobres primeiro, antes de você bater nos lugares que... Entendi, que tinha possibilidade de compra. Que tinha possibilidade de compra. Ali era só pra você desenvolver. Só que eu me destaquei no primeiro dia, amigo. Mesmo da comunidade ali mais carente. Só pra você ter uma ideia. Tinha um livrinho chamado Campeões São Vegetarianos, que sei lá, era 10, 12 reais naquela época, o preço de venda. Eu vendi logo pra eles, acho que eu vendi 12 no primeiro dia. Aí tinha uma coleção dos livros que era 56 reais. Tinha um livro, como é que era? Jesus é o melhor presente e Filhos Educando com Sucesso. E eu consegui vender um. Resumo da ópera, o salário mínimo era 114 ou 117 nessa época, eu vendi 180 reais. Ganhou Só que era 50% de comissão. 50%? Eu ganhei 90 reais num dia. É como meio se fosse... salário mínimo e Que meio? Tipo uns 90, uns 80% no salário mínimo. Ô, louco. Se fosse pensar no dia de hoje, o salário mínimo de R$1.200, eu tipo ganhei R$1.000. Eu falei, que é isso? Um dia falou, isso aqui dá certo. Pra você ter uma ideia, no colégio, no ano inteiro, meu pai me mandou R$20. Nossa. 10 no começo do ano, 10 no final. E um dia eu ganhei 90. Meu Deus. Eu falei, cara... Ali deu start, né? Você falou, isso aqui ali é eu futuro. entendi. Eu falei, pera aí, irmão. Agora aqui eu mudo de vida. Achei, né? Não, eu encontrei. Eu falei, Achei a pepita de ouro, né? E aí, irmão? Bati. Só pra resumir, no final da primeira semana eu tinha vendido R$430. Ou seja, uns 4 salários mínimos. Eu ganhei R$2.000 na primeira semana. Primeira semana. Eu falei, eu tô rico. Imagina! Foi tipo R$2.000 hoje, só que eu tô falando de 1997. Poder de compra era outra, né? Muito, né? Era muita diferença. O real hoje, eu tava vendo esses dias, uma nota de 100, hoje vale acho que R$17 do que era nessa época. E ali o jogo mudou, irmão. Porque aí eu comecei a fazer... Isso foi motivando você e você começou a fazer dinheiro. Vendendo. Só pra você ter uma ideia, no final dos 2 meses que a gente tava lá, eu tinha vendido mais de 4.000 e poucos reais. Louco, cara. Então aquilo, eu tinha ganhado R$200 na primeira semana, mas agora... Ali você continuou e foi só... E aí sim, aí comecei a construir um nome. Aí eu comecei a ajudar a minha família. Aí a situação virou. Naquela época não tinha muito redes sociais, essas coisas. Não, nem existia. Então você ia no tete a tete. Ali que você desenvolveu a argumentação, ali a venda, ali eu você sempre aprimorou, gostei né? de falar, mas ali foi o momento que eu comecei a estudar. Porque aí volta a parte do estudo. Enquanto todo mundo tava jogando bola, eu tava lendo. Olha o segredo aí, ó. No primeiro dia, enquanto todo mundo tava lá brincando na quadra, eu lembro deles brincando na quadra. Você focou, né? Eu tava lendo. Então quando chegou a hora que eles foram queimar o negócio, lá tentar fazer, eu já tinha treinado tanto que o primeiro dia já foi melhor do que os outros. Fui campeão na primeira semana e no final eu fui campeão.
E isso mudou totalmente a minha trajetória. Porque aí eu diria que um ponto da virada. Foi aí que comecei a ter liberdade. Liberdade financeira. Pra quem tinha ganhado R$20 num ano, Agora ganhei você volta pra 2.000 lá. e poucos reais. Imagina que doideira é essa. Em um mês e pouco, né? 2 meses? 2 meses. Menos de 2 meses. Então você volta pra faculdade já cheio da grana. Não, no ensino médio ainda, né? Que no ensino médio ainda, né? Voltei pra quinta série, pra fazer a sexta série. Mas a minha vida, só que agora eu já era bonitão. Agora eu já... Eu lembro que eu mandei fazer um terno. Tinha um pano chamado cambraia de linho. Nossa, não sei se você lembra de linho. Não, linho. Linho eu sei, mas cambraia não. Porque era o mais chique. Eu mandei um alfaiate fazer um terno pra mim e mandei fazer 2 calças, uma calça preta. Você passava a calça, daqui a pouco ela já tava toda amassada, mas era chique demais na época. Mandei dinheiro pra minha família, pra eles poderem ali viver e conseguir pagar o colégio agora já. Porque eu falei, não, nem quero a bolsa mais. Vou pagar uma parte pra minha vida. Dá uma amenizada, né? Chega de sofrer, né? Foi outra história. Ali, e isso, aí a minha vida foi dando outros passos. Aí agora começou a acelerar, porque comecei a construir um nome pra mim. Eu continuei fazendo isso por muitos anos. Tá, teve uma época que você foi para os Estados Unidos. Dali, depois, você vai até que vai parar nos Estados Unidos. Aí, vou dar uma aceleradinha. É verdade, né? Pra gente ter ido aqui, ó. Como que acontece? Eu vou pra lá, continuei fazendo isso, continuei indo melhor e melhor a cada vez. Aí vou pra faculdade, fui fazendo a faculdade lá. E aí aparece a oportunidade no ano de 2007, eu ir para os Estados Unidos. Porque depois de fazer porta em porta, eu comecei a falar com o povo nos comércios, prefeituras, essas coisas. Chegou a oportunidade de começar a fazer palestra. Aí no ano de 99 eu comecei a fazer palestras mesmo. Aí que você começa com as palestras. É aí que entra a parte da oratória mesmo, em poder comigo. Falar em público com força, foi ali. Aí eu fui fazendo. Só que em 2007, já tinha uns 8 anos disso, mas eu não falava inglês ainda. Eu falei, cara, se eu quiser... Você foi tímido alguma vez, não? Não, eu não sou... Já era uma criança já extrovertida. Eu sempre fui uma pessoa mais comunicativa. Eu sou pro lado da extroversão. Só que eu tinha um problema com a insegurança por causa da pobreza. Entendi. Não tinha timidez pra falar, mas me sentia... Isso era um peso, né, que você carregava. Era um peso, porque atrasado nos estudos, pobre. Roupa não era adequada. Não tinha roupa, não tinha um sapato, tipo, tudo Isso era... vai deixando a autoestima mais baixa. Deixava a autoestima baixa. A capacidade de falar sempre foi boa, mas... Essa pergunta foi boa, que eu acho que eu nunca tinha pensado desse jeito. É pra isso, né? Podcast é pra isso. A minha autoestima era mais fragilizada. Porque me sentia, tipo, olhava pros meus amigos, o povo da minha idade, todo mundo tava lá. Ah, eu vou no carro, vou não sei o quê. Eu andava a pé, andava de ônibus, andava no garimpo. Eu caí de cima de uma caçamba. Nossa. Peguei uma carona, sabe aquela caçamba? Ele tem um vão ali entre a caçamba e a cabine. A caçamba virou e eu voei fora. Nossa. Bateu esse braço, destroncou, que até hoje esse braço nunca mais... Foi 100%. Nunca mais prestou, ele tem uma dor aqui até hoje. E o cara foi embora. Você ficou lá no chão. Se eu tivesse morrido... Já era Eugênio. Já era Eugênio. Então eu tive que conviver sempre com esse lado. Eu sou negro. Não tenho problema de ser negro, mas há um negócio. Eu sempre digo assim, enquanto tô com a boca fechada, quando eu abro a boca, aí eu ganho o meu poder. Falar em público, olha, pega isso aí. Isso te dá um poder extraordinário. E você foi descobrindo isso aos poucos, né? Foi, porque eu comecei a ver as pessoas gostam. Aí quando você vai para os Estados Unidos, você falou que surgiu a oportunidade. Quem foi que deu essa oportunidade para você? Tinha um amigo que tava lá já, ele tava levando um grupo de pessoas. Eu peguei e falei, cara, eu também vou. Eu nem pensava em ir. Na verdade, eu pensava em ir para os Estados Unidos quando eu tivesse uns 40 anos. Mas nessa época eu tava com 20 e poucos. E falei, beleza. Qual a chance, né? Sair do garimpo para os Estados Unidos e falou, opa. Já era um salto desgramado. E quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, eu não falava inglês. Aquele inglesinho de faculdade que não... Aí deu certo, você foi para lá. Consegui, fiz a entrevista. E você foi lá fazer o quê? Só passear? Eu fui pra lá pra trabalhar como missionário e também vender os livros, batia na casa das pessoas, mas também ajudava na igreja. E como você ia vender falando português para americano? Como é que era? Só a comunidade brasileira? Não, né? Que lá só tem brasileiro. No primeiro momento, lembra que eu tinha aprendido espanhol? Foi a primeira vez que o espanhol me ajudou. 10 anos depois, olha, de 10 em 10 anos o espanhol vai me dando uma ajuda. Né? Eu comecei a batia nas casas e procurava quem falava espanhol pra oferecer. E aconteceu um caso engraçado. Eu bati na casa de um americano e ele me perguntou lá o que eu fazia. Eu não entendi mais ou menos, mas eu tava com as bíblias. E em vez de eu falar pra ele que eu tô vendendo bíblia, falei pra ele, I'm buying Bible, tô comprando bíblia. Ele falou, are you selling Bible? Eu falei, yes, eu tô vendendo.
Eu não sabia falar inglês. Mas, depois de tudo, até tá no meu livro isso. Eu vendi 2 Bíblias pra ele, $260, e eu fiquei na cabeça. Falei assim, eu não sei falar inglês, mas vender... Vender é comigo mesmo. Vender é comigo mesmo. Então isso me ajudou muito, muito mesmo. Depois de um tempo eu saí nos Estados Unidos, fui desenvolvendo, até quando... Eu já estava lá 1 ano e pouco, mas falava, já entendia, mas não conseguia fazer uma palestra. Falei, cara, eu tenho que fazer. Mas olha a coisa de pagar o preço. Eu tive coragem Fazer uma palestra em inglês, né? Lá mesmo. Lá. Eu tive coragem de pegar, cara, e fazer o seguinte. Eu fui para um grupo onde só tinha jovens, molecada, adolescente. Eu falei, eu vou para lá, passar 30 dias para desenvolver esse inglês. O que eles faziam? Eles batiam de porta em porta e falavam um negócio em inglês lá e ofereciam uns livros pro povo. Eu não precisava fazer isso, mas eu fui e eu nunca vou esquecer. Eu na rua andando e decorando um papel. Eu não sabia direito o que estava escrito, mas eu lembro até hoje que eu decorei. Hello, my name is Eugene. I'm a student from Brazil. Olá, meu nome é Eugênio, eu sou estudante do Brasil. I don't speak English very well. E fiquei aquele negócio... Eu não falo inglês muito bem, né? Tá. Mas fiquei aquele negócio... Mas saí pra bater. Cara, primeiro dia... Tipo, a gente falava com umas 60, 70 pessoas por dia. Primeiro dia... Eu vendi uns $200. Falei, caraca, eu não sei falar inglês, mas eu vou vender. Fui fazendo. E passou um tempo, e depois de umas 3 semanas, me convidaram. Falaram assim, o meu amigo falou assim, ó, traz a mensagem hoje aqui de manhã. Eu tenho até hoje, isso não é uma bíblia que eu tenho lá. Fui no Google, traduzi os negócios e risquei pra falar tipo 5 minutos. E peguei aquele negócio Mas isso me ajudou. Uma coisa que eu creio que você precisa ter na vida é não ter medo. Pra mim, medo você tem. Só que coragem é a arte de sentir medo sem que os outros percebam. Legal, pegaram a frase e repete. Essa é a minha frase. Coragem é a arte de sentir medo sem que os outros percebam. Então, toda vez na minha vida que eu tenho medo, eu enfrento. Se eu tenho medo de alguma coisa, eu falo, mas por que eu tô com medo? Eu vou fazer. É errado? Não, se não é uma coisa errada, só sou eu que tô por alguma angústia, vou fazer. E você sabia, o Augusto Cury fala sobre isso, sobre os medos que nós criamos, que a nossa mente, ou nós somos monstros de nós mesmos, né? Às vezes você tá com medo de pegar um avião, um voo, e aí você não dorme à noite, a pessoa não dorme à noite com ansiedade e tal. Será que esse avião vai cair, se vai dar turbulência e tal? Como é que vai ser essa viagem e tal? Meu Deus, se eu passar mal e tal. Aí, na realidade, quando você vai pro aeroporto no outro dia, viaja, você fala, nossa, é tão bom andar de avião, até cochilei, foi rapidinho, chegou aqui, não tô cansado, não tô acabado. Mas você passou a noite inteira em claro, com medo. Pré-ocupado, né? Tem o pré de antes e a ocupação, você teve toda a ocupação e depois na hora se perdeu a noite de sono, chegou acabado na viagem, não por causa da viagem, mas porque você não dormiu na noite anterior, por causa da sua ansiedade, o medo de andar de avião. Aí é o que Jesus fala, né? Não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Quer ver de comer, quer ver de beber. Não é assim. Mas nessa fase lá nos Estados Unidos, aí eu falei, cara, tenho que aprender. Fiz o negócio e aí a minha vida começou a mudar. Porque aí eu desenvolvi. Eu lembro até hoje, Wilson, quando eu mudei, eu tava morando nessa fase. Isso foi em Virginia Beach, lá no estado da Virgínia. E depois eu fui pra região de Massachusetts, ali Boston e tal. A minha esposa até estudou lá na Harvard um tempo. Ah, é? Legal, parabéns pra ela. Dona Edilene, beijo, amor. Pensa numa mulher inteligente. Não vou brigar com você, que a minha também é, então. Tá bom. As mulheres são uma maravilha, né? A mulher é a Esther, capaz pra ajudar as pessoas. Nessa fase, eu desenvolvi. E aí, cheguei lá, fui ser assistente de um pastor lá americano. E eu fui ser assistente dele. Olha de novo o medo. Como que você tem que enfrentar? Eu lembro até hoje que ele tinha um texto, que eles gostavam de ler o texto da Bíblia antes de fazer a mensagem. Falou, você pode ler o texto? E eu falei, posso. Fiquei lá. A pronúncia vai. Terrível, mas eu fiz. No outro dia, numa outra, ele tinha 3 congregações. Você pode fazer? Posso. Na terceira, você pode fazer? Posso. Eu virei o leitor oficial. Aí ele olha pra mim e fala assim, você pode trazer a mensagem no sábado? Nossa. Eu falei, posso. E fiz. Você não fugia das coisas, você não foge das coisas, né, cara? Eu nunca fujo. Se tem um problema, eu enfrento. Porque... E vem resultados. Eu tô percebendo que sua vida é feita... Os resultados vieram porque você vai vencendo esses obstáculos aí que vai surgindo. Você não pode escolher o que vai acontecer na sua vida. Problemas acontecem. Mas como você vai lidar com eles, a escolha é sua. A escolha é sua. E eu sempre escolhi, peraí, eu não vou no caminho mais fácil. Eu vou fazer o que tem que fazer, se eu quiser ter o meu resultado.
Fui lá e fiz a primeira apresentação, 1 hora ali na apresentação, em inglês. Aí eu falei, cara, agora eu já falo esse negócio. Aí me convidou pra ir numa outra, fui de novo. Aí um outro amigo me convidou, 150 pessoas, eu fazer uma apresentação em inglês. Aí eu falei, now I can do this. Agora eu posso fazer esse negócio. E aí isso me mudou a minha vida. Porque você saber uma outra língua, se comunicar no outro idioma, mudou totalmente a minha vida. Juntou a parte de comunicação que já tinha e hoje eu falo espanhol e inglês. Então, como eu brinco, eu posso ir para qualquer lugar do mundo. E tenho ido para os Estados Unidos, para Chile, para Argentina, para o Peru, para onde eu quero. Porque em qualquer lugar que eu tô, eu hablo espanhol tranquilamente com a gente, não tenho nenhum problema. Or I speak English very well. Você tocou num ponto importante que é a comunicação, que é a sua arte aí de comunicar, né? Você fala outros idiomas, vai para os Estados Unidos, fala espanhol, inglês e tal. Só que sabia que tem gente no Brasil que não sabe se comunicar com as pessoas? Voltaire dizia que a arte de aborrecer é dizer tudo. Eu acho que eu tenho um pouco esse defeito, que às vezes eu sou... De vez em quando o pessoal brinca dizendo que eu sou o sincerão, né? Ah, o Wilson é o sincerão, ele fala a verdade e tal. Seria isso correto? Ou tem um momento certo de falar com as pessoas? Porque às vezes você quer... É o que eu acabei de citar a frase, né? O segredo de aborrecer é dizer tudo. Às vezes não é o momento de dizer tudo, né? Tem um livro de sabedoria, que é um livro de provérbios, para aqueles que... Tá na Bíblia, né? Acho que Provérbios 25, que fala que como maçãs de ouro, né, num prato de prata, é a palavra dita ao seu tempo, ou no tempo correto, né? Ela tem um efeito. E às vezes as famílias se desfazem, né? Esse mundo tá polarizado. O Brasil aqui, recentemente, por causa das eleições aí, né? Eu vi famílias se separando porque um votava no outro lá e tal, mas não sabia dizer, você pode votar em quem você quiser. Cada um tem sua preferência política. Agora, eu acho que a questão da comunicação é que tá um problema. Eu acho que você tá tendo muito sucesso com isso, porque você é dessa área aí de comunicação. Essa é a mudança hoje, né? Pra gente ir indo aqui. Da minha vida, eu decidi ir nesse lado. Eu vou te responder a pergunta que você fez antes e vou acrescentar uma frase. Eu estava no ano de 2001, lá em Maringá, e eu falei essa frase pra minha mãe. Nem todas as verdades precisam ser ditas. Não é só porque é verdade que tem que dizer, tem tempo pra dizer as coisas, tem momento. E como falar também, né? Como falar, porque às vezes a pessoa não tá pronta, não tá preparada. Ou você tá num momento ruim, você tá estressado, dormiu mal, alguma coisa. Às vezes tem que ficar, claro, com cautela. Tem técnica pra falar? Com certeza. A comunicação, Wilson, ela não é tudo, mas ela faz tudo ficar melhor. Ou faz tudo ficar pior. Quantas guerras poderiam ser evitadas, né? Por causa de uma frase, às vezes. Maldita no momento errado ali. Em casa, tá lá o casal, eu te amo, aí faz uma coisa, eu te odeio, não sei o que, e briga e fala e tal, e solta os cachorros. Aí depois tem que ficar lá se arrependendo, só que palavras, quando ela saiu, amigão... Não volta mais, né? Já era. Você tem que ter um cuidado especial como você se comunica na sua empresa, na sua casa, na sua igreja, nos lugares que você convive. E quem sabe se comunicar tem um poder extraordinário. 97% das pessoas do mundo tem medo de falar em público. Fazer o que você está fazendo aqui, entrevistar alguém ou fazer uma coisa, se pegar 100 pessoas e falar, vamos ali, 97 vai falar que não vem. Da tremedeira, a boca fica seca, a barriga dói. Vamos ver, escreve aí pra mim qual desses sintomas você costuma ter. A boca fica seca, a barriga dói, as pernas tremem, dá branco, esquece de tudo. Tem até o chicária, né? O corpo fica todo ruim. Eu vou acrescentar mais uma. Tinha momentos que eu fui chamado para falar em público e me dava uma desinteria muito grande, cara. Eu tinha que ir ao banheiro umas 2, 3 vezes antes de subir num palco pra falar alguma coisa, ou cantar, porque tem uma ligação direta. Porque o sistema nervoso ficava tão agitado. É o sistema nervoso com o intestino, tem uma ligação direta, então já era. Então, tem alunos que vão apresentar trabalho, na hora de apresentar, trava. O horário ali trava, o professor precisa ir ao banheiro. Eu já sei disso aí, que eu tinha esse problema. Eu falo, não, vai lá ao banheiro, os outros vão apresentando aqui, aí você chega e tal. Aí eu vou acalmando e tal, com a experiência que a gente já tem, para o aluno conseguir apresentar o trabalho. É o medo, mas existem técnicas para controlar isso. Você dá essas técnicas. Você tem um curso de oratória, não tem? Eu tenho mentoria nessa área, para quem tem vontade de saber. Depois você procura aí liberdadecomunicativa.com.br, tá ali, ou nas minhas redes sociais também. A propósito, eu vou te falar, se você não tá seguindo, só procura Eugênio Martins S, tem um S a mais, tá? Em todas as redes sociais aí você vai encontrar no Instagram, YouTube, no TikTok, Facebook, onde você quiser consumir o conteúdo, nós vamos estar ali falando para você. Todos os dias vai ter vídeos novos, tem postagem nova. Por quê? Eu fiz uma mudança. No período da pandemia, eu faço palestra, eu tenho uma empresa de palestras e chegou o período da pandemia. E agora?
Agora fazer o quê? Travou tudo, eu passei acho que uns 8 meses sem poder Todo fazer mundo em palestra casa, presencial. né? Todo mundo em casa. Aí eu falei, eu vou fazer uma coisa, vou escrever um livro. Pra aproveitar. Como eu sempre gostei de vendas e fui campeão de vendas em muitas coisas, na empresa lá que eu trabalhava, eu cheguei ao ponto de ser literalmente o melhor vendedor do mundo por 2 anos. Do mundo? Do mundo inteiro. Caramba. No segmento, ninguém no mundo que fazia a mesma coisa conseguiu vender mais que eu por um período de pelo menos 2 anos. Caramba, cara. Então os resultados realmente foram muito satisfatórios, fiquei feliz. Só que eu vi que o mundo estava mudando, saí dali e montei a minha própria empresa, que chama Grupo João Bosco, nessa parte de palestra. E fui falando, ensinando as pessoas, treinando outras pessoas. Foi muito legal. Esse é para um outro podcast um dia, a história de como eu comecei minha empresa, porque foi muito desafiador aquele período. E chegou o período agora da pandemia, eu falei, o que eu vou fazer? Cara, eu sei de um conhecimento que se eu não falar para as pessoas, isso vai morrer. Dediquei 20 dias da minha vida para escrever o livro Como Vender Até a Sogra. Mostra o livro aí, você trouxe o livro aí, mostra o pessoal de casa aí. Trouxe o livro, ó. Você que ainda não conhece, se você já pensou, confessa, já pensou em vender sua sogra? Pensa bem. Eu descrevi, ó, e não é a minha sogra, tá? Todo mundo pergunta. Mas tem gente que quer comprar sogra? Tem gente. Se os caras conseguirem vender a sogra, ele tá bom. Ele vende qualquer coisa. A minha sogra é um anjo. Sabe o que eu digo? É claro Deixa eu fazer um paralelo. Vai lá. Vai me pegar. A minha sogra também é um anjo na minha vida, porque ela ajuda muito lá em casa e tal. De vez em quando a gente tem a comunicação fica meio assim. Mas um beijo, sogra. Te amo, tá? Muito obrigado por tudo que você faz. Inclusive pela filha que você me deu aí. Passar uns dias comigo. Que maravilha. A sogra, né? Então, é porque eu digo assim, tem alguns produtos que parecem uma sogra ruim, que ninguém quer, ninguém sabe, mas tem técnica pra isso. E eu escrevi um livro contando todas essas minhas histórias, desde quando eu vendia picolé, que é a parte de estratégia. Depois, capítulo 2, eu falei sobre produto, quando essa parte das rosquinhas lá que a minha mãe fazia. Então, eu contei sobre isso. Capítulo 3, eu falei sobre quando eu vendi laranja no Paraguai, que é a questão de como você tá ali os seus clientes, um homem, mulher. Depois o estudo, que ela fui contando, e fui sempre fazendo aplicação. E a parte quando entra a venda de livros na minha vida, falei disso. A parte, vamos ver se dá pra... Depois, quem sabe o pessoal aqui da mídia pode dar um zoom. Eu peguei justamente aquela história que eu te falei. Tá aqui, ó. Tá aqui o cheque. Deixa eu mostrar aqui pra você. Aqui, ó. Tá. O cheque lá do americano que eu não sabia falar inglês, mas eu sabia vender. Tá aqui o cheque do americano pra provar que era possível. E eu criei um método meu, que eu chamo de método de como vender a sogra, que eu coloquei aqui no capítulo 7 pra ajudar a pessoa que quer fazer. Você dá curso de oratória também pela internet depois da pandemia? Como é que é? Você tem um curso também ou só o livro que você fez? Não, fiz o livro, criei uma mentoria nesse aspecto. E aí vem uma coisa como que é importante as pessoas. E eu acho que essa é a parte que eu tenho que acrescentar aqui. 85% do nosso resultado vem das pessoas. E às vezes as pessoas vão observar coisas na sua vida que você não percebe. É um superpoder seu, mas você faz com tanta facilidade que você esquece que as pessoas precisam. Eu fui numa reunião no começo desse ano e uma pessoa falou pra mim assim, cara, você é palestrante há tantos anos, você imagina, eu faço palestra tem quase 24 anos, você não ensina as pessoas a falar em público? Eu falei, mas... Não. Passou um dia, não, você não pode ensinar a falar em público. Outro veio, você não pode ensinar a falar em público? Eu falei, cara, como pode? Se você entrar nas minhas redes sociais, hoje no Instagram, por exemplo, tem mais de 44 mil pessoas lá. Só que o ano passado, por exemplo, eu passei o ano todinho e não cresceu 700 pessoas. Em um ano. E olha que tinha gente trabalhando, ajudando. Chegou um período que tinha entre estagiários, outros tinha mais de 15 pessoas. Nada que eu fazia dava certo. Quando você descobrir aquilo que você nasceu para fazer, o resultado vai vir na hora. O que aconteceu? Em período de menos de 9 meses, saiu de 1.700 para mais de 44 mil pessoas. Caramba, deu um boom, né? Quantas vezes dá isso? Mais de 20 vezes ensinando as pessoas a falar em público. Aí o que eu fiz? Peguei todas essas técnicas que eu aprendi ao longo dos anos e comecei a isso que eu faço. Ensinando as pessoas. Macete, vou falar com um homem, como é que você fala? Fala para um lado, o que você faz? Vou falar com um grupo de pessoas e aí eu lembro de você. Você estava falando da história. Eu sempre lembro do seu caso. Eu lembro até hoje quando te deram aquela oportunidade para você falar num lugar lá que tinha acho que umas 400 pessoas. Quantas pessoas que tinham? Tinha mais, acho que era em torno de 1.300. 1.300 pessoas. Mas te deram 2 minutos, não foram? Foi 2 minutos. Eu tava preocupado que eu falei... O que eu vou falar em 2 minutos? Num local que todo mundo só fala a gente top lá. Eu lembro que você me deu um livro e falou assim, Wilson, eu nunca esqueci dessa frase. Lê esse livro aqui. Lembra aquele livro que você me deu? Você já estava emprestado com o meu cunhado que gravou o podcast aqui, o Renatinho. Outro dia ele falou, seu livro tá em casa. Não tá em casa, tá em casa, né? Aí você falou assim pra mim, a autoridade numa palestra de alguém que já tem um nome, como você. Por exemplo, você vai dar uma palestra e eu vou falar depois, palestra, você é mais top na palestra, você tem mais experiência que eu.
mas você chega na frente, acho que 10% só, né? 10%. O resto é com o outro. Com o Etos, palestrante. patos e logos. Lembra que eu já te expliquei uma vez sobre isso? E essa questão de autoridade, a parte ética ali, representa 10%. É aquele médico. Tem autoridade por ser médico. por ser médico, Só que né? ele abre a boca e não sabe falar, perdeu tudo. Porque tem a parte do patos, que é essa conexão. Como que você se movimenta, como você conta história, como que você faz isso. Que a gente tá batendo papo aqui. E a gente não consegue fazer. Storytelling, né? Também, Storytelling, né? saber Storytelling. fazer tudo isso. E o conteúdo, é claro, mas é menos. Tem gente que se preocupa muito com o conteúdo, mas não consegue apresentar. Não tem didática, né? Não tem, e aí se arrebenta. Eu nunca esqueço do seu caso, que você tinha 2 minutos pra falar. Era difícil, era um desafio, porque Porque é tinha um pouco tempo. cronômetro ali, era porque era televisionado, era transmitido ao vivo e tal, e o pessoal, o mundo inteiro assiste. Tá, E mas eu aí tava preocupado aí. Deixa eu virar o lado aqui da entrevista. Então vamos lá. Você teve a oportunidade pra falar 2 minutos. Eu lembro da gente treinando lá, falou, ó, faz isso aqui, te deu Você uma me deu uma dica, eu pedi dicas pra você e você... de como fazer. generoso, foi lá Depois e- que você falou os 2 minutos, o que aconteceu? Cara, eu só recebi elogio e eu perdi aquele medo de falar naquele ambiente lá que... E aí te deram outra oportunidade. Deram não mais foi? oportunidade, de falar 5, 10, 15... Até que chegou Falei um de dia... improviso lá, cheguei no momento de eu falar de improviso, não sei o que aconteceu, lá não tinha esse problema. Mas aconteceu, uma hora acontece, né? Problema Todo lugar, acontece. ao vivo acontece. Aí olharam pra mim e falaram, você tem coragem de falar? Eu fui lá e fiz, cara. E era uma palestra sobre um assunto bem complicado, eu consegui desenrolar, e o pessoal, caramba, que bom que você sabia Até um dia que você foi orador, Até mas o dia que eu fui oficial. orador oficial. É como eu digo, a comunicação ela te leva pra lugares que é inacreditável e assim, meus parabéns. Parabéns, Cara, eu que porque agradeço. Eu lembro Eu do tô- esforço que foi ali, Foi. você pensando como é que eu vou fazer. Porque, claro, você fazer. Aqui nós estamos num ambiente controlado, gostoso, mas aí você tá na frente de um monte de gente. Ao vivo, né? Ao vivo, muitas pessoas É. ali importantes. E o que você vai. Tava falando pra médicos, engenheiros, teólogos, né? Professores. Pessoas que nitidamente sabem cientistas. mais que a gente. Teoricamente sim, né? Teoricamente estudaram mais. Estudaram coisas. mais, exatamente. Só que isso não importa. Guarda isso aqui, ó. Não importa quem é você. Se você é jovem, não importa se você é um homem, mulher, é a sua idade. Se você souber colocar o seu conteúdo, a autoridade vai vir automaticamente. É isso que faz. E hoje eu estou ensinando especificamente líderes, empreendedores, porque o que eu percebi? Tem muitas pessoas que têm uma história boa, bonita, igual a minha, igual a sua, que poderia ajudar outros, mas trava. Não conhece as técnicas. Você sabia que pelo menos 60% da arte de falar em público tem a ver com técnica? 60%? 60%. Ou seja, já passa de ano, né? Como você que é professor aí com 60%. Passa, a média é 6 meses. A média é a 6, média é seis. já passa de ano. Então, se você tem uma história e aprende a técnica pra contar isso, pra conectar com as pessoas, já era. E detalhe, a comunicação não é só verbal, né? 60% gesto não tem a ver. Não tem a ver com isso, né, cara? A capacidade, o seu tom de voz, A o postura, ritmo, como você chega tal no ambiente. Tudo isso influencia muito no resultado da entrega. Você sabe que recentemente, olha como nós somos observados, hein? Não só aqui no vídeo, mas no dia a dia, né? Eu tive que fazer uma viagem e tal, e alguém chegou pra mim e falou assim, cara, eu nunca falei nada pra uma pessoa. Pra essa pessoa especificamente. Mas a irmã dessa pessoa falou pra mim assim, cara, você tá mudando a vida do meu irmão. Uau. Eu estranhei, falei, como eu tô mudando a vida do seu irmão? Nem converso com ele, quando eu falo muito bom dia, boa tarde, tudo bem e tal. Não, você tá mudando a vida do meu irmão. O seu jeito de se portar, de agir, fez com que o meu irmão hoje fosse uma pessoa diferente. Uau. E eu não sabia que ele me observava, ele era meu fã, mas tá mudando a vida dele. Então a comunicação não verbal realmente é tudo. E você se comunica o tempo inteiro na sua casa, né? Com seus filhos observam você está comunicando com eles. Eu vi uma pesquisa do Dallas Club, que foi feita com 2.000 pessoas nos Estados Unidos, e descobriram que de cada 10 americanos, 7 formam a sua opinião antes das pessoas abrirem a boca. Antes de você falar nada. Só o seu jeito, a sua forma de andar, a sua vestimenta, aquilo que você tem faz toda essa diferença. Então, é muito sério você saber se comunicar, a oportunidade que você tem. Então, trazendo o que eu estava falando, hoje, qual é a minha missão hoje? Eu migrei realmente muito, eu continuo com a parte de palestras, ainda faço palestra em empresa. Você quer uma palestra minha na sua empresa? Escreve aí que depois a gente entra em contato. Mas hoje eu estou ensinando E vale a pena, pessoas. viu? Vale a pena. Aquele garoto que saiu lá do garimpo, hoje eu moro aqui em Alphaville. Olha só a mudança, né? Através do estudo, do conhecimento aí. Deus me deu a oportunidade de viver essas Hoje você é coisas. empresário, é escritor, é Sou empresário, mentor, sou é escritor. coach, é tudo, né? Desenvolvi tanto. E hoje estou vivendo essa vida. Eu tenho o privilégio de vir aqui. E não estou falando isso para dizer, olha para minha vida. É para dizer que você também consegue. Você também pode. Não importa de onde você veio. Se você
começou à frente, parabéns. Mas talvez você começou como a minha vida, que começou, sei lá, menos 10. É difícil, né? Até zerar o game, para depois você começar a funcionar. Mas isso não quer dizer que você não possa fazer. E eu acredito claramente, tem duas coisas que são as ferramentas que qualquer pessoa precisa para o sucesso. Saber se comunicar e saber vender. Porque não é a mesma coisa. Quem sabe se comunicar e sabe vender e aprende de liderança no meio disso, já era. Deslancha, né? O nosso tempo, ele é limitado. Então tem coisas que você não consegue fazer. Você precisa de equipe. Para nós estarmos aqui, precisa do pessoal da técnica, precisa de tantas outras coisas para esse negócio estar acontecendo. Não tem jeito, você não pode estar aqui, você também está gravando, você também está fazendo. Você precisa de pessoas. E para isso tem que saber se comunicar com as pessoas. Vender as suas ideias, oferecer o seu conteúdo. E hoje eu trabalho com isso. Ensinando as pessoas. Inclusive vou fazer uma mentoria presencial aqui na Alphaville agora. Já está convidado aí para as pessoas poderem vir ali para treinar essas pessoas que querem levar para um próximo nível o seu negócio. A sua empresa, a sua vida. Tem gente, eu tava vindo pra cá, tava fazendo uma live ali, e tava com uma professora falando quantas pessoas vai apresentar um TCC e não consegue. Você tava falando aí, apresentar um trabalho, não consegue. Minha esposa mesmo tá preocupada. O ano que vem ela vai apresentar. Ai, amor, tô preocupada com o TCC, como é que vai ser? E vai ter que apresentar. Pra ela que eu posso ajudá-la. Só que as dicas que você me deu, que eu passo pra ela, ela foi uma das melhores da faculdade esse ano que já apresentou o trabalho. Falou, amor, tô conseguindo vencer minha timidez, eu tô falando e tal. Tá vendo aí? Já começou a gravar uns vídeos lá no Instagram e tal. E é isso que precisa já fazer. Me ajuda aqui, né? Secretária aqui do Quanto podcast. mais faz, melhor fica. É igual academia. Eu não sou muito fã de academia. Mas quem gosta, você sabe. Você chega lá, o instrutor fala, você vai fazer aqui, e você até entende. Mas enquanto você não levantar aquele peso, e por não... E dói, né, na hora que tá fazendo. E dói depois, na hora e depois, né? As pessoas não têm medo de falar em público, têm medo de falhar em público. Tem medo da opinião dos outros. Ó, escuta essa frase aqui, ó. A opinião dos outros é dos outros e é só opinião. Eu vou repetir porque talvez você não entendeu. A opinião dos outros é de quem? Dos outros e é só opinião. Se fosse pelo menos um fato, não é. Então, não pare de falar, não pare de desenvolver a sua mensagem, entregar e ajudar as pessoas por causa da opinião dos outros. Sabe por quê? Escuta bem isso aqui. Para você aqui, inclusive com esse programa maravilhoso que você tem, o seu pior conteúdo ainda pode ajudar alguém. Pior. Você pode falar, hoje não foi muito bom, mas vai ter alguém que vai ter a vida impactada. Vai ter alguém que vai ter a vida transformada. E a mensagem é mais importante que o mensageiro. Por que as pessoas não fazem? Meu cabelo não tá muito bom. Minha maquiagem não tá boa. Minha roupa não sei o quê. Tá tão preocupado com você que daí você trava. A amígdala aqui, ó, no meio aqui, o cérebro manda aquela mensagem pra você, luta, corre, 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 pavor. Comodismo, né? O cérebro quer acomodação. O cérebro quer economizar energia. O cérebro quer deixar você no modo relax. Zen, né? Zen, pra não gastar energia. Não vai não. O que vão falar de você? Se tem aqui, tá bom, né? Isso aqui já é o suficiente e tal, né? Pra que dar esse outro passo, né? Se você não tivesse criado esse programa, talvez essa história que nós estamos contando aqui, um pouco do que aconteceu na minha vida, nunca poderia chegar para o seu público. E quantas pessoas estão sendo impactadas com a sua história? Estão sendo transformadas, né, com essa história, estão se motivando para mudar de vida. Conte a sua história. Aprenda a contar a sua história. Claro que tem técnicas para contar a sua história, mas aprenda a contar a sua história porque ela é muito poderosa. É a sua história. É o que eu falei para minha esposa, essa dica que eu dei para ela. Ela falou, tenho medo porque eu não tenho muito conteúdo, tô terminando a faculdade agora, ela faz biomedicina, estuda bastante, vence com 3 filhos aí, tá vencendo. Tá em DP, nenhuma disciplina, passou. Eu falei para ela, a sua história, quando você conta a sua história, você tem uma história de vida, ela gravou um podcast comigo aqui. Que legal. Gravou. Você deve assistir aí, hein? Muito bom. Ninguém tem a sua história. É a sua história. Ninguém vai contestar você, não vai dizer que você está mentindo, que é a sua história. E a história que você conta com tanta ênfase, porque é a sua história que passa credibilidade para quem está do outro lado, ouvindo você, assistindo você. As histórias transformam. As histórias colocam emoção nos dados. Não importa a área que você atua, se você contar histórias, vai fazer diferença. É a história dessa caneca. Como que foi? Eu falei com alguém, não sei o que, tem uma história por trás. E história tem poder. E eu vou te dar até uma dica. Compre histórias. Já ouviu essa expressão? Comprar histórias? Não. Como assim comprar história? Conta aí. Como é que eu compro histórias? Eu tô comprando uma história agora aqui. Hoje eu saí lá de Alphaville, vim aqui para São Paulo, peguei trânsito. É uma história nova. Faça viagens, faça mentorias, se conecte em novos grupos, vá à igreja, vá em eventos. Cada lugar que você faz, às vezes você gasta para ir naquele lugar, mas é uma história nova. Quem tem mais história vale mais.
Olha a dica aí. Quem tem pouca história, não vale. Eu posso passar aqui, literalmente, se a gente ficar aqui até 10 da noite, eu venho contando história de tudo que aconteceu. Eu tenho muitas histórias. E aí parece que você é uma pessoa até mais velha do que você é. Tem gente que tem só a idade normal, tem uns que parecem estar abaixo. E alguns que têm histórias, a vida vai para outro lado. Eu tô contando um pouquinho para você. E tem milhares de histórias para contar. E você tem certeza que tem. Tipo, eu já fiz só em empresas, mais de 1.750 palestras em empresas só de diferentes. experiências nas palestras, o que aconteceu ali, né? Você já foi até comigo em algumas palestras. Cada palestra a gente cria uma história nova. Então compre histórias, pague o preço para você ir nos lugares, para se conectar com as pessoas. Vá, tipo, eu me tornei tem uns 2 anos que minha alimentação é 100% natural hoje. Eu não digo que eu sou vegano porque eu não crio toda a parte, mas eu não como nada a parte de só como coisa a parte de plantas. Uhum. É uma história. Foi um venci. Eu quero e é um crescer. Desafio, hein? Porque... Sim. Eu vivi comendo arroz, feijão e bife. E agora não como mais nada. Só que já tem 2 anos. Emagreci basicamente 18 quilos. Nossa. Mudei a minha vida, tenho outro estilo de vida hoje. As roupas que não fechavam. Deixa eu falar uma coisa, você tá mais novo do que da época da faculdade. Valeu a pena. Mas né? o peso que eu tô agora é de quando eu tinha 29 anos. Então. Não, que 29, não. É 26. Esse peso aqui é de quando eu tinha 26. E eu já tô, meu amigão, amanhã eu faço 43. Caramba. Entendeu? É história. Faz bem, mas aprenda a contar a sua história. Na minha mentoria eu tenho um módulo para ensinar a pessoa a contar a história. Que parte que você vai destacar da sua história? Aqui você está me perguntando várias coisas. Mas em alguns lugares eu vou falar que eu sou teólogo. Em outros lugares eu sou escritor. Em outros lugares eu sou palestrante. Em outros lugares eu sou jornalista. Depende do contexto que você vai contar a sua história. O público que tá ali para te ouvir, né? É porque não tem nada pior. Eu fui num evento esses dias, o cara ficou o currículo assim, colocando uma meia hora falando o currículo pro cara. Eu fiquei olhando, falando, todo mundo já não aguenta mais. Dá sono, né? Destaca só aquilo que importa da sua história. Tem que saber fazer isso. Olha, é realmente muito importante você saber se comunicar. Cara, falar em comunicação, você sabe, para aqueles que são criacionistas, né? Foi através da palavra que o universo se formou, né? O Deus Bará, o Deus Criador, ele falou e tudo passou a existir. E João, no evangelho dele, vai dizer, né? Que o verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, palavra realmente traz esperança. Então, eu acho que nós devemos ter muita responsabilidade por isso que está passando aqui, ao abrir a boca para falar algo para alguém, né? Use sempre a sua boca para abençoar as pessoas. Se você não tiver algo de bom para falar, feche a boca. Fale, porque às vezes a sua palavra vai transformar a vida de alguém. Quem não já passou por isso? De ter um amigo que te disse uma mensagem naquela hora. Aquela mensagem fez você, uau. Uma frase, né? Uma frase. Eu tô contigo. Vai dar certo. Ou um abraço, que é a comunicação não verbal, né? Um sorriso. Não desista. Um sorriso. Saber se comunicar, abrir as emoções das pessoas faz a nossa vida ir para um outro nível, amigo. Sempre que você puder fazer, fale. E hoje tá fácil, né? Hoje você pega um celular aí na sua mão, você grava uns stories, você faz uma live, faz alguma coisa, faz um podcast, participa e você transforma a vida das pessoas. Então, use a sua comunicação. Eu acredito que a comunicação é o maior poder que Deus deu para o ser humano. É um poder extraordinário. Porque você comunica hoje e isso repercute para quanto tempo? É como você disse há pouco, né? As palavras quando saem da boca não voltam mais. Então tem que ser palavras que edificam as pessoas, motivam as pessoas, né? Eugênio, nosso tempo acabou, cara. Sério? Já? Você veio de tão longe aqui pra bater o papo, mas estamos já estourando o nosso tempo. Já estouramos o tempo, na verdade. Cara, mais uma vez quero te agradecer, foi muito produtivo. Deixa eu confessar uma coisa aqui em público, tá? Aprendi mais uma vez com você, cara. Foi muito bom pra mim tudo que você disse. Eu tava precisando ouvir, eu tenho certeza que você de casa também estava precisando ouvir essas experiências, as histórias que o Eugênio trouxe pra contar pra gente. Eu digo pra ele, o seu nome é Eugênio, mas é porque você é um gênio. Faço esse trocadilho com ele, né? Eu tenho essa liberdade de brincar com ele. Acompanhe o Eugênio nas redes sociais, tá? Faça a mentoria com ele quando você... É breve, né? Logo, né? Não perca seu tempo aí. E não se esqueça também de se inscrever no nosso canal. E outra, tá? Além de você se inscrever, pegue esse vídeo aqui, esse link do vídeo, e mande pro máximo de pessoas que precisam ouvir isso que você acabou de ouvir. E se você precisar, ouça mais uma vez. Anote algumas frases que foram ditas aí, né? Fantástico. Olha, você também que já me segue, aproveita para se inscrever aqui
no Liberchat, para que você possa ver mais e mais entrevistas. Como ele disse, eu concordo. Veja e reveja. Compartilhe também a sua história. Vamos transformar as pessoas, como eu sempre digo, a comunicação não é tudo, mas ela faz tudo ficar melhor. É através do conhecimento que nós libertamos as pessoas. Então, da minha parte, muitíssimo obrigado. Eu vim com prazer aqui falar com você. Vamos nos organizar realmente para transformar as pessoas. Continue com esse canal. Tenho certeza que várias vidas já estão sendo transformadas e outras vão ser transformadas por esse trabalho que você está fazendo. E não esquece, se fosse fácil era para qualquer um. Mas nós não somos qualquer um. Essa é a frase, né? A minha frase é sempre essa. Se fosse fácil, era para qualquer um. Mas eu não sou qualquer um, vou vencer. E você também não é qualquer um. Eu vou tentar dizer uma frase em inglês. É no give up, go ahead, né? Você entendeu, né? Never give up, go ahead. Não desista, siga em frente. Isso aí. Ok? Não importa a situação que você se encontra. Levante a cabeça. Lembra dessa história do Eugênio aí que veio lá, né? Do garimpo. Quase morreu, perdeu a vida, Deus poupou a vida dele e ele... Não foi fácil. Contar aqui nem sempre é fácil, né? Quando você vai contando, você vai lembrando assim e tal. Com a gente. Mexe. Né? Até pra contar, já mexe. Imagine viver nessa situação. E talvez você está nessa situação. Então, há esperança pra você também. Eu também acredito em Deus e eu quero falar pra você. Confie em Deus. Eu nunca deixei de confiar no Senhor nesse período todo. E é assim que a gente faz, se apoia, encontre pessoas do bem para estar do seu lado, siga as pessoas que você quer ser parecido. É isso que vai fazer toda a diferença na sua vida. É isso aí. Então fique com Deus, um abraço, Deus abençoe você e a sua família. Obrigado, Eugênia. Muito obrigado. Sucesso, olha, segue o canal, se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui. E não esqueça, Eugênio Martins S em todas as redes sociais. Tchau, tchau, um abraço, gente. Um abraço.